So guys, today we're going to correct módulos 1 e o módulo 2, tá na mesma lousa, mas vai ser o mesmo vídeo com duas aulas aí embutidas, tudo bem? Então, vamos começar aí com esse The Winter Stock Up. Ele tem um anúncio aí, vocês podem ver esse anúncio. E o que ele pede, a apostila pede pra vocês, né? Pra vocês se atentarem às cores, o modo como tá sendo apresentado esse anúncio. E ele trabalha com essas duas habilidades quando você trabalha com gêneros textuais, né? Tanto de anúncio quanto de textos genéricos e etc, né? Gêneros textuais. Ativar e inferir, né? São duas habilidades que vocês vão desenvolver nessas duas primeiras aulas, tanto no módulo 1 quanto no módulo 2. Ativar, ele chama de conhecimento prévio, algo que você já vem para a escola com ele. Então, você já tem aquele conhecimento X, certo? Então, conhecimento de mercado e procura, o conhecimento daquilo que te chama atenção, o conhecimento daquilo que você sabe para que serve e para que usa, tá? E o inferir é aquele que você faz a abordagem do novo, né? Aquela exploração do novo, com a ajuda do professor, da apostila, da internet, você adquire novas habilidades, novos reconhecimentos de campo, tá? Então, vamos lá. Ele fala assim... é correto apenas afirmar que, com relação a este advertisement, né, que é da venda de roupas de inverno, né, que ele fala que tá 70%, blá blá blá. Aí ele fala, os descontos poderão chegar até 70%, ok, né, os novos modelos foram adicionados à lista, certo? E a liquidação vai valer tanto para as lojas físicas quanto para a loja virtual. Como você sabe? Porque tá escrito in stores and online, beleza? Então, seria, obviamente, a letra B, ok? Exercício 2. Então, ele fala características do gênero presente nesse anúncio, né? Então, ele fala aí. Ele dá as opções para vocês, né, de o layout, o gênero do texto, a linguagem de texto, né, e para que serve e qual é a circulação. E aí ele fala, é correto afirmar que a 1, a 2 e a 3 estão corretas, né, que é a promoção, o layout colorido e as letras maiúsculas tem a função de chamar a atenção do leitor. Vocês sabem, quanto mais chamativo, mais rápido os olhos do leitor vai bater, tá? O gênero tem esse nome porque serve para dar uma notícia ou fazer um comunicado aos leitores. Sim, ele está te avisando que ele está com promoção, para você ir lá comprar. E na 3, a linguagem de texto é variada para que o leitor possa entender todas as nuances de mensagem que se deseja transmitir. Sim, quanto mais detalhada a explicação e quanto mais simples fica o texto, mais pessoas você vai abordar na sua propaganda. Tudo bem? Ótimo. Então, gente, é que eu tenho que aumentar muito para poder enxergar, tá? Então, a letra D de dado, ok? Leia o texto. Então, WWF. When you leave the light on, you're not the only one who pays. Então, quando você deixa as luzes acesas, você não é o único que paga. Ele não está se referindo só ao pagamento da conta de luz. Ele está falando do pagamento que você faz o dano ao planeta. Todos nós sofremos pelas atitudes das pessoas irresponsáveis, da sustentabilidade, etc. Né? Isso que ele quer dizer. Então, World Wide Fund, ok? Is a Nature Conservation Organization. Então, é uma organização, né, de conservação natural. E essa é uma propaganda dessa organização. A figura mostra o resultado do desperdício de energia. Glaciers are melting down. Então, a era glacial está derretendo. Vocês estão vendo aí os bichinhos, os ursos, né, polares, aí em pedacinhos pequenos de gelo, os pinguinzinhos num pedacinho de gelo e a água, né? Beleza, então seria a letra C, ok? Vamos para o de baixo. Speak, read and write English effortlessly. Olha só o meu SL, aí ó, meu LY aí, né? O li, lembra disso? Da advérbio, né? Lembra que a gente no nono ano aprendeu os sufixos e prefixos, né? Então, os sufixos são aqueles que vêm lá pro final. Então, quando eu coloco endlessly, né? Endless, ok? E o prefixo é o que vem antes, certo? Então, o dismissed,
understood, ok? Misunderstood, tudo bem? E aí ele te dá as dicas lá, né? Diplomas em inglês, habilidade de conversação, inglês funcional 1 e 2, diferentes níveis de intermediário, graduação, duração do curso, o tempo que dura, né? O quanto custa, né? O dia de registro e blá blá blá, tá? Então, de acordo com o anúncio que tá aí, né? Ele aponta que qualquer um pode aprender inglês, certo? É isso que ele fala aí. Olha lá. Ele fala graduação, intermediário, tá? Exatamente. Ele dá a ideia que qualquer pessoa pode se inscrever nesse curso que vai aprender, beleza? Aí tem o de baixo aí, para questões 5 e 6. Attention, female driver. Stop prejudices. Stop discrimination. The Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. Então ele fala, atenção, mulheres no volante. Então pare de preconceito, pare a discriminação, né? Então o Comitê de Antidiscriminação está ativo na Croácia, certo? Então, 5. A campanha deste pôster direcionada aos croatas tem como propósito alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação, beleza? Que é aquele famoso conhecimento que a gente tem, né? Ditado popular que mulher ao volante, perigo constante. Absurdo isso, mas tudo bem. Eu dirijo muito bem, eu particularmente, né? Beleza. Vamos aí para 6. A frase The Act is in force pode ser entendida como a lei está em vigor, né? Está ativa. Letra D de dado. Texto para questões 7, ok? Para a questão 7. Well, here it is, the season that I hate. Então, olha aí. Aí está a temporada que eu odeio. Come on, Anne. The kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. Então ele fala, pô, como é que é? Qual é, Anne? Então as crianças estão na escola, né? O ar tá gostoso, tá geladinho, né? As flores estão, as folhas estão, né, caindo. I'm not talking about autumn, dummy. Então eu não tô falando sobre o outono, bobona. Eu tô falando sobre futebol. Então qual que é a relação que ela fez com I hate the season? Então, the season, pessoal, é estação do ano ou temporada. Então, a temporada que ela se referia não era com relação à estação do ano, era com relação à temporada do futebol, né? Que pra eles, futebol é o futebol americano, pra gente é soccer, pra eles aliás, futebol pra gente é igual pra eles, soccer, but futebol é futebol americano, tá? Então, ele fala aí, na série For Better or For Worse, a comunicação entre duas personagens fica comprometida em determinado momento, porque as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season, que foi o que eu comentei, né? Uma tá achando que ela tá falando das estações do ano, que ela não gosta do outono, e a outra tá falando da temporada, da nova temporada do futebol que, né? Textos para 8 e 9. The dating services finally found someone who meets all of my qualifications. Unfortunately, God doesn't have time for dating. Muito bom. Então, unfortunately, olha aí o nosso prefixo, tá? Olha o nosso prefixo. O un, ele dá o sentido de não. Então, infelizmente, tá? Então, ele fala assim, então... O serviço de encontros, né, achou alguém que parece que se encaixa aí nas minhas qualificações de relacionamento. Infelizmente, Deus não tem tempo para namorar. Vamos lá, então ele fala: The right adjective to qualify the woman at the computer is that she is choosy, ok? Então ela é muito seletiva. The verb form meets is a synonym with satisfies, ok? Então, meets up, né? Aquela que acha alguma coisa correspondente, relacionada, parecida. Então, é que satisfaz as exigências dele, tudo bem? Dela, no caso. Beleza, nós acabamos, então, a nossa aula do módulo 1,
Yay! Alright? Pessoal, as extras, se vocês quiserem saber de alguma dúvida, alguma coisa que vocês tiverem na hora de facção dos exercícios, vocês me dão um toque, tá? 2. Referents and determiners. Então, vamos lá. Pessoal, nessa unidade, ele trabalha a gramática do quê? Ele trabalha a gramática dos pronomes, lembra? Pronome adjective, adjective pronouns, ou possessive adjectives, object pronouns, reflexive pronouns, todos aqueles que a gente já tem uma ideia que a gente vem estudando aí desde o 7º, 8º ano, tá bom? Então, eu não vou passar com isso de novo, vamos passar aí corrigindo bem tranquilo, bem de buenas, ok? Ok. Então, aí vem um texto, né, falando sobre o quão comidas processadas são unhealthy. Ó, o meu de novo, dando a negativa, né? O não saudável. Então, porque as minhas comidas processadas ali, elas acabam sendo um ganho muito grande de massa gorda, né? Não é nada saudável. Você come muitas gorduras, muitos lipídios, muita gordura saturada e etc, etc, né? Então, ele fala assim, a ideia do texto, a ideia que resume o texto é, então, na letra C, reduzir o quanto que você ingere, né, de comida processada, focando nas habilidades, nas funcionalidades da comida que salva a sua saúde, né, que tem um efeito positivo aí. Então, que resulta, inclusive, na diminuição da diabetes. Então, letra C, ok? 2, they are linked to, então eles estão linkados com processed foods. Letra D, tudo bem? Na 3, in the sentence, this may be partly due of the protective facts of the whole food, like nuts, vegetable, fruits, and other plant foods, né? Então, isso pode ser particularmente devido, né, aos efeitos protetivos, né, nas coisas boas que muitas comidas como as nozes, vegetais, frutas e outras plantas têm. Like brings, então esse like, o que ele traz? Que ideia esse like traz? Exemplificação, né? Então quando eu falo assim, por exemplo, my dog is like a human, então é como um humano, tá? Então eu tô dando um exemplo de exemplificação, e é verdade, ele tá ali deitado e tá meio... 4. In the second paragraph, the expression this risk refers to diabetes, né? Que é o risco mesmo que a pessoa corre por ingerir muita comida processada. O risco de adquirir a diabetes. Na 5, in the fragment, partly due to. Então, because of. Lembra que eu acabei de explicar? Então, muita dessas coisas positivas que a comida pode trazer para você fazem parte, são por causa do because of, ok? 6, the word however, já estudamos nos nossos vocabulários aí de contradiction, addition, né? Então, however, in the sentence, however, including nutrition's whole foods, help it reduce this risk. Então, however pode ser nevertheless, tá bom? Texto para 7 e 8. De novo, né? Ele fortifica o que ele viu no exercício, no texto primeiro ali, né? Então, ultra processed foods cause weight gain. Então, comidas ultra processadas pode causar um ganho muito grande, né? De massa, correndo aí com o risco da diabetes. E aí ele fala aí, leia o título, né? Então ele pergunta o que a figura aí da foto do advertisement, da propaganda, tem a ver com o texto, né? Com o texto. E aí a gente fala, tem tudo a ver, né? Comida processada ganha peso. Aí na de baixo ele pergunta da ilustração e do gráfico. Então ele fala que eles estão relacionados ao título, como é que é? Sim, porque na foto você tem aí uma batata frita. Gente, eu pus isso aqui, tá? Então, sim, na ilustração contém batata frita, que é o alimento que é ultraprocessado. E aí leva o aumento de ganho de massa gorda e etc. Tá? Então é isso que você põe aí na 8. Texto para a questão 9. Therapist. Your wife says you never buy her flowers. Is that true? To be honest, I never knew she sold flowers.
Então ele fala assim, o terapeuta, né? Sua esposa diz que você nunca comprou flores pra ela. Isso é verdade? Ele falou, putz, to be honest, pra ser real, assim, pra ser bem sincero, eu nunca soube que ela vendia flores. Ok. Então, o efeito de comicidade que se obtém do meme decorre, sobretudo, da ambiguidade gerada pela expressão buy her flowers, né? Então, no caso, quando você fala comprar as flores dela, não para ela. Então, daria pra você aí entender por duas formas. O her, ele tá trabalhando aí como ambiguidade, né? Como um pronome ambíguo. No caso, nunca a comprou flores e nunca comprou as flores dela, ou seja, que ela venderia. Então ele entendeu a segunda parte aí. Nas questões de 10 a 14, então vamos para a gramática. I could hear drones flying over the house, their sound was loud. Então o som deles, né, dos drones eram altos. She knew him better than he knew himself. Certo? 12. Whose engines are these? Are they yours? Yours o quê? Lembra que o object pronouns, lembra que ele tá para evitar repetição. Então ele tá lá. Whose engines are these? Então de quem são essas Galera em casa deve estar tipo, essa palavra que eu não consigo lembrar. Engines, não é engenhoca, gente. Engrenagens. Yeah. Engrenagens. Então, de quem são essas engrenagens aí, né? Essas montarias todas? Are they yours? São suas? Suas o quê? Engrenagens, tudo bem? Aí fala, one of them belongs to her. Uma delas pertence a ela. The others are his. Então, as outras pertencem a ele. Ok? Então, letra B de bola. I know he'll tell us a different story. Então, ele vai nos dizer uma história diferente. Traduzindo para o português, dá para entender o porquê que é cada opção, né? 14. The blender is making so much noise. Blender, liquidificador, tá? The blender is making so much noise that I can't make myself heard. Eu não consigo me ouvir. Ação, eu pratico e sofro ao mesmo tempo, tá? Lembra do reflexive pronouns. Dadas as sentenças, he is a friend to us. She hates our stories. This doll is mine. Então, as que estão corretas são apenas a sentença 3, ok? He's a friend of us. Não pode, tá bom? He is our friend, ok? She hates our stories, or your stories. Então, the doll is mine is correct. Então, letra C, ok? Apenas a 3. E nós terminamos o módulo 1 e 2. Repito, se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos exercícios extras, aí vocês me mandam, tudo bem? Um beijo, vejo vocês na próxima quinta. Falou!